tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesses tempos onde todo mundo está preocupado, está comentando esse projeto de se aumentar para 35% a quantidade de álcool no combustível, virou tipo uma moda. O que a gente mais vê na internet hoje são alquimistas de internet com suas refinarias de fundo de quintal falando das supostas vantagens que haveria em você retirar o álcool da gasolina para trabalhar com uma gasolina pura. Meu nome é Marcos Bucão, eu sou engenheiro mecânico, sou motociclista já há várias décadas. Nesse vídeo vamos bater um papo, ver se realmente tem qualquer vantagem em a gente fazer esse procedimento. Eu já posso começar aqui a nossa conversa falando que isso da gente tirar o álcool da gasolina não é uma boa ideia. Na imensa maioria dos casos, você não vai ter vantagem nenhuma nesse procedimento, muito pelo contrário. Eu poderia dar aqui para vocês, vou dar várias razões para isso, mas na verdade isso até me lembra uma história interessante, engraçada, que fala que durante uma guerra um comandante pediu que o pelotão dele bombardeasse com canhão a posição inimiga. E esse bombardeio não aconteceu. Aí ele ficou incomodado, chamou o sargento, perguntou por que vocês não bombardearam com canhão as posições inimigas como eu mandei. Aí o sargento começou a explicar. Comandante, várias razões. A primeira é que a gente está sem canhão. A segunda, não, o comandante falou, pode parar, não precisa mais dar as outras, basta essa razão, já me convenceu. Então, é uma brincadeira naturalmente, mas fazendo uma analogia com esse processo de você manipular a gasolina para tirar o álcool, para ficar com gasolina pura, pessoal, isso é ilegal, não pode, é contra a lei. A lei está aí, 9.605, lei antiga de 1998, artigo 56 dessa lei fala que produzir, processar, que é o caso, embalar, armazenar, depositar produto ou substância tóxica ou perigosa, que é o caso da gasolina, é crime, a pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ok, estou exagerando, eu sei, o pessoal vai falar, pô, Bucão, não tem nada a ver, tem tanta coisa muito pior acontecendo por aí, você está se preocupando com o cara que vai ficar separando o álcool da gasolina. Perfeito, concordo. Porém, tem uma coisa. Primeiro, o meu lado, eu acredito que qualquer produtor de conteúdo na internet que seja sério, que tenha um mínimo de responsabilidade, tem que alertar qualquer procedimento que seja ilegal. E depois, convenhamos, existe sim um risco muito grande você ficar lidando com quantidades maiores de gasolina em casa. Fora isso, você corre o risco, seu vizinho, por exemplo, sente o cheiro, percebe, se sente ameaçado, com razão, diga-se de passagem, pô, vai provocar um incêndio, vai provocar um acidente, ele pode te denunciar e você vai ter uma bela dor de cabeça. Vamos lá, dando continuidade então, às razões mais práticas agora, razões técnicas de por que isso não é uma boa ideia. Vocês se lembram, no início do vídeo, eu falei que na grande maioria das vezes esse procedimento não traz vantagem nenhuma. Falei a grande maioria, não falei todas as vezes. Porque realmente, lá no final da curva, um percentual muito pequeno de motores, isso até pode dar certo. Eu me refiro a motos mais antigas, carburadas, motos com uma taxa de compressão super baixas, motos que já foram feitas para utilizar uma gasolina pura, tá ok? Aí sim pode funcionar e normalmente é esse o exemplo que quem grava um vídeo para falar que isso funciona coloca. Só que pessoal, isso não reflete a realidade que a gente vive. A nossa realidade é que 99% das motos que a gente vê circulando por aí, elas já foram fabricadas para trabalhar com uma taxa de compressão mais alta, alguma coisa ali de 90 para cima. E o que acontece? A gasolina A é aquela produzida na refinaria que depois vai virar gasolina comum. Ela sai da refinaria com uma octanagem baixa, algo ali em torno de 84 a 86 octanas ROM. Depois ela vai para a distribuidora adiciona o álcool, atualmente 27% tá, de álcool, e esse álcool anidro ele tem o poder de elevar a octanagem da gasolina. Aí essa octanagem já vai ali para alguma coisa em torno de 92 octanas ROM, que o nosso motor, os nossos motores vão trabalhar direitinho com essa octanagem. Pessoal, nesse vídeo eu não vou abordar o lado da corrosão, do álcool, isso tudo, não é esse o foco. O foco que eu estou falando é de a gente trabalhar ou não com gasolina pura. Quando você coloca uma gasolina pura, baixa octanagem,
no motor que foi feito, que tem uma taxa de compressão para trabalhar com uma octanagem maior, os malefícios, os danos que vão acontecer são muito mais graves do que o dano que um eventual acréscimo de álcool possa causar. O maior deles é o famoso bate-pino, pré-ignição. Você vai ter uma explosão descontrolada antes do momento certo, isso detona o motor, isso eleva tremendamente a temperatura dentro da câmara de combustão. Tem uma outra coisa também, o álcool anidro, quando é colocado na gasolina, a primeira função dele, naturalmente, subir a octanagem, mas ele também dá mais estabilidade à explosão dessa gasolina, fica mais previsível, você consegue uma queima melhor. A queima de uma gasolina pura, ela é muito instável. Antigamente usavam chumbo, tetretilo, aí trocou, está usando etanol agora. Ou seja, para se ter uma queima boa com gasolina pura, fica complicado. Então, um eventual benefício em termos de corrosão, ele vai ser superado em muito pelo malefício que a pré-ignição e uma queima irregular pode causar ao seu motor. E pessoal, tem um outro ponto, tem um agravante ainda. Por isso que eu estava falando gasolina pura, entre aspas. Quando você faz esse procedimento caseiro, de adicionar água no álcool e retirar tudo para ficar com essa gasolina pura, na verdade, não pense que você vai ter aquela gasolina A exatamente igual à gasolina que saiu da refinaria. Gasolina é um conjunto é um hidrocarboneto com várias cadeias, tem mais de 400 cadeias diferentes de hidrocarboneto funcionando numa gasolina. Tá? Basicamente é carbono e hidrogênio. Então, só para dar um exemplo, não vou ficar aqui, senão daria 2 horas conversando, mas você tem heptano, octano, hepta vem de 7, você tem 7 átomos de carbono, octa de octano vem de 8, isoctano no caso, tem 8 átomos de carbono, mas o que acontece? Para simplificar, quando você faz esse processo de separação, parte dessas cadeias voláteis, ela sai junto com o álcool. Eu não estou falando em volume, não vai ter menos gasolina, não vai aumentar a quantidade que você joga fora, não é nada disso. Estou falando em termos de componentes que se dissolvem, que são incorporados e são retirados da gasolina junto com o material, aquela mistura de água com álcool que você retirou. Com isso, essa gasolina que você está achando que é a gasolina pura que você tem, você vai ter uma gasolina com qualidade inferior àquela gasolina A pura que você teria na boca da refinaria. E com isso, aquela famosa octanagem despenca mais ainda. Então você vai ter uma octanagem mais baixa do que aqueles 84 quando sai lá da gasolina A. Não saberia te dizer exatamente, mas pode acreditar que é mais baixa do que isso, mais baixa, maior detonação, maior batida de pino e todos os malefícios consequentes disso. Pessoal, inclusive, se vocês quiserem conferir como realmente alguns componentes voláteis da gasolina saem junto com essa mistura de álcool com água, se alguém fez essa separação, experimenta cheirar esse líquido resultante do álcool com a água que você retirou. Tem cheiro de gasolina e pior, é uma gasolina podre, não vai ter aquele cheiro do álcool. Você vê que houve uma contaminação. E isso cria também um outro problema, junta lá naquela parte legal que eu falei lá no início. Qual vai ser a destinação que vocês vão dar para esse resíduo? Vão jogar no bueiro? Vão jogar no esgoto? Crime ambiental. Vão entregar no posto? Ok, menos mal. Agora, falar que vai reaproveitar aquilo também não faz sentido. Se o cara falar, não, aquele álcool que eu tirei eu vou usar no carro. Você não está com álcool hidratado, você está com álcool molhado, é diferente. Álcool hidratado é aquele álcool que tem aqueles 10% de água já do processo de destilação. Ninguém colocou água de torneira, água ali dentro. Já esse álcool resultante que você retirou é uma mistura de álcool com água que você colocou em não quantidade muito pequena, que tem que colocar uma quantidade considerável para conseguir separar, ou seja, é um resíduo totalmente descartável. Aquilo não dá para usar nem para lavar a escadaria. Ok, meus amigos, e se razões legais e razões técnicas não foram suficientes ainda para convencer que isso não é uma boa ideia, vamos apelar para a parte mais sensível do ser humano, que é o bolso. Vamos considerar que o cara vai começar a fazer isso quando chegar a 35% de álcool na gasolina, ele não está conformado com aquilo, ele vai querer fazer uma gasolina pura. Vamos dar uma olhada nessa tabelinha aqui. Figura 1. Camarada vai no posto, compra 10 litros de gasolina, sabendo que essa gasolina ali dentro tem 35% de etanol.
Quando ele fizer a separação, ele vai colocar a água ali, vai separar o etanol e a água da gasolina, ele vai ficar com 6,5 litros de gasolina. Tem um outro ponto que a gente deve considerar também. Quem já fez essa separação percebeu que no momento que separa, aquela fronteira entre a gasolina e o que ficou ali embaixo, aquela mistura de álcool com água, não é exatamente definida, não é uma reta feita com régua, tá? Você vai perceber que tem uma lâmina, que naquele ponto ali a gasolina ainda está um pouco misturada com álcool e água. Eu sei que naturalmente se você deixar decantar um tempão, essa lâmina vai terminar sumindo. Mas aí você tem um outro lado ruim. Primeiro que você vai ter que ficar estocando mais tempo, é mais perigo, mais tempo a gasolina estocada na sua casa. Gasolina exposta à claridade é muito ruim, você vai ter que evitar qualquer luz em cima disso, porque a luz acelera muito o processo de oxidação da gasolina. Então é muito mais prudente, muito mais fácil, já que você está querendo uma gasolina pura, na hora que for drenar, deixa escapar um pouquinho daquela primeira gasolina, perde aquele comecinho ali da gasolina contaminada que vale mais a pena. Então, vamos lá, vamos fazer umas contas rápidas, tá? Eu fui no posto, comprei 10 litros de gasolina, vamos lembrar que eu já estou falando em termos da gasolina quando chegar a 35% de álcool. Botei 10 litros num galão, paguei R$ 54,90. Estou admitindo o preço do posto aqui do lado de casa, 5,49, tá? Vou gastar quase R$ 55 para 10 litros de gasolina. Vou ser bonzinho, aquela parte de jogar fora, aquela fronteira, aquele pedaço, eu vou jogar fora só um pouquinho do que entrou na gasolina, tá? Daqueles 6,5 litros, vou pegar 100 ml, só um copinho e vou deixar drenar. Ou seja, dos 10 litros que eu tinha, eu fiz 6,4 litros de gasolina pura. Só que eu gastei os mesmos R$ 54,9. É só fazer a conta, essa gasolina que eu estou chamando de pura, ela custou para mim R$ 8,58 por litro. Ou seja, 8,6 por litro é mais caro que gasolina premium. Aí, pessoal, fica aquela pergunta. Você vai colocar uma gasolina ruim, octanagem baixa, só para falar que é pura. Para fazer isso, paga até um pouquinho mais barato e coloca a gasolina premium, que é infinitamente superior, mesmo com os 25% de álcool que ela tem, ela é uma gasolina muito, muito superior a essa gasolina que você separou. Um outro ponto que é legal ressaltar é que essa desvantagem em termos de custo da gente fabricar uma gasolina pura, ela vale tanto na situação que o cara quer colocar gasolina pura no tanque, quanto aquela outra situação onde o camarada pode pensar em colocar parte de gasolina pura no seu tanque, visando diminuir o percentual de álcool nessa mistura total. Novamente, essa gasolina que você está fabricando em casa ela é mais cara do que uma gasolina Podium. Já que você quer fazer isso, faz direto com uma gasolina Podium porque é melhor. E eu sei que o pessoal vai argumentar também, a conta não é exatamente essa porque o consumo de uma gasolina mais pura é melhor. Então eu vou percorrer uma quilometragem maior com menos combustível. Realmente, isso é verdade, o raciocínio procede. Se você tem menos álcool na gasolina, o consumo vai ser melhor. Mas galera, peraí, a proporção entre o que vai melhorar o consumo e o que vai aumentar o preço está longe de compensar, está muito longe, você não vai chegar nem perto de fazer valer a pena. Eu vou dar um outro exemplo em números. Eu não sei te dizer exatamente a gasolina pura quantos quilômetros por litro vai fazer, mas é fácil a gente fazer a conta para saber quantos quilômetros por litro a moto tem que fazer com gasolina pura para compensar. Vou pegar, por exemplo, a minha moto. Eu normalmente faço aí 24, 25 por litro, mas vamos considerar 23 km por litro como uma média de estrada, tá ok? Então vamos olhar essa tabelinha aqui. Vou lá no posto, abasteço 10 litros de combustível, estou partindo do princípio que minha moto faz 23 km por litro, eu vou rodar 230 km com esses 10 litros. Com esses 10 litros, eu já mostrei, a gente faz 6,4 litros dessa gasolina pura. Para rodar esses mesmos 230 km, galera, eu precisaria de um consumo de 36 km por litro. Não vai fazer
Nunca. Eu sei que pode fazer um pouco mais, minha moto fazia 23, pô, passou para 25, 25,5, mas passar para 36 km por litro não vai passar jamais. Portanto, mesmo com o aumento o consumo ficando melhor, a diminuição do consumo de gasolina, não compensa o quanto você vai pagar o preço final de você fazer em casa essa gasolina pura. Então é isso, meus amigos. Eu tenho certeza que muita gente não vai concordar comigo, eu não estou buscando unanimidade, eu estou só procurando esclarecer de acordo com o meu ponto de vista e, basicamente, na minha opinião, foi mostrado aí por números não mentem, que já que você não quer colocar a gasolina normal de posto, para você fracionar, para você fazer em casa, fora todos os problemas de perigo, de implicações legais, você vai ter uma gasolina mais cara do que uma premium. Então vai e coloca premium com muito mais segurança e é muito mais fácil, tá ok? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like que sempre fortalece o canal. E se não está inscrito, aproveita, se inscreva. Garage Vestron, aquele canal para todo mundo que é apaixonado por motocicleta. Tchau, valeu e até o próximo.